Compreendendo os desafios da conduta empresarial responsável, sustentabilidade como oportunidade para a inserção das empresas nas cadeias globais de valor. Para uma introdução a esse tema, convidamos o professor Pedro Lins, coordenador técnico do seminário e do workshop. Bom dia a todos. Patrícia, eu precisava só depois do passador de slide da apresentação. Está todo mundo preparado? Faz o seguinte, pega o braço direito de quem está ao seu lado e dê a primeira mordida. Já que o Raul pediu para a gente sair daqui mordido, alguém vai ter que dar mordida em alguém. Como não tem ninguém ao meu lado, eu mordo aqui sozinho. Para a gente começar realmente a trabalhar. Em meu nome, em nome da Comunidade Europeia, da Eurocâmaras e da Fiesp, eu queria agradecer inicialmente a presença de todos vocês. É uma honra para nós discutirmos e batermos papo. E, óbvio, agradecer as minhas amigas, os meus amigos que vão nos oportunizar com os exemplos e experiências do que a gente possa discutir aqui. Para fazer essa breve introdução, eu queria simplesmente puxar, quer dizer, eu acho que o próprio conceito que o Raul trouxe para nós, e depois o embaixador também, o que nós podemos fazer, como nós vamos fazer a diferença e como nós podemos realmente introduzir ou aperfeiçoar esses temas dentro da nossa vida. Então, eu fico sempre me perguntando o que a gente vai fazer aqui, como é que vai ser esse negócio. E, para mim, são duas coisas, basicamente. Como a conduta empresarial responsável, o SER, ou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, podem contribuir para a consolidação e o sucesso das empresas. Para que a gente consiga ter resultados superiores no conceito que eu uso, sustentáveis ou perenes. Então, nós temos aqui empresas brasileiras e europeias, novas, crianças e bastante adultas, Zé Renato e Beatriz são dois exemplos que nós vamos estar debatendo. E como é que a gente trabalha essa discussão dos desafios da conduta empresarial responsável, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para inserção em cadeias globais de valor, que eu acredito que todos nós temos esse interesse de poder cada vez mais fazer essa diferença e inserir. Não importa se eu sou uma pequena, médio ou microempresa ou grande empresa. Existe essa possibilidade em todos esses mercados. E é esse o intuito que nós temos interesse em fazer. Não só a Eurocâmaras, a Comunidade Europeia, como cada uma das câmaras em si. Não é isso, Thomas? Desde 2003 nós estamos fazendo esse trabalho juntos. Não era 12 anos, é 15. Mas a gente era bem pequenininho quando a gente começou, não é isso, Tomás? Então, vamos lá, só para a gente pegar. Eu gosto muito de pensar em reflexão. Se nós pensarmos na nossa empresa, nos nossos negócios. Então, qual é o nosso propósito? Qual é o propósito do meu negócio? Qual é o propósito da minha empresa? Para que ela existe? Como é que eu estou fazendo hoje esse trabalho em relação à eficiência e eficácia da minha operação? Quais são os riscos? Quais são as oportunidades? Como é que eu posso pegar a conduta empresarial responsável e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis como um diferencial competitivo? Nós estamos no mercado global. E como é que isso colabora no nosso processo de tomada de decisão? Como é que eu posso dizer qual é o meu diferencial? Se eu produzo um produto ou faço um serviço que muitas vezes pode ser uma commodity. Como é que eu puxo essa commodity? Então, nós temos aqui um exemplo de uma empresa de energia. Pedro, eu não sei como é que vocês diferenciam a energia. É pelo choque? Assim, o choque mais leve? Não, é cor do uretrão. Oi? Cor do uretrão. A cor do uretrão, está ótimo. Então, como é que a gente pode fazer esse processo e como nós vamos construir o nosso legado? E mais do que qualquer coisa, é realmente ouvir o exemplo desses nossos amigos e abrir para que todos nós possamos, quer dizer, claro que vai ser impossível todos os
participantes fazerem perguntas, mas que a gente se interaja de uma maneira bastante positiva. Nos painéis, nós vamos ter 2 na sequência, nós pensamos numa dinâmica para fazer um negócio muito interativo com vocês. Então, eu vou iniciar os painéis, cada um deles, com uma pergunta para cada um dos painelistas. Na sequência, eu vou pedir para que eles provoquem um ou outro com uma pergunta de algo que foi falado, ou de algo que eu gostaria de saber da empresa dele. No terceiro momento, nós vamos abrir para todos vocês fazerem perguntas. Vocês devem ter recebido aí o papel de escrever perguntas, e eu vou direcionar aos painelistas. Se nós não conseguimos atender todas, nós direcionamos e pedimos que eles entrem em contato com vocês. E o fechamento de cada painel, eu pensei numa coisa que eu sempre quis na minha vida. Sabe aquela dica que a gente nunca teve na vida? A gente sempre quis ter? Então, já conversei aqui com os meus amigos painelistas, eu vou pedir para vocês, deem aquela dica, daquele caminho das pedras, onde foi difícil para vocês, para que a gente não repita esse mesmo processo. E aí nós fazemos uma coisa bastante interativa e dinâmica. No primeiro painel, nós vamos ter o foco no ODS 8. Isso não quer dizer que nós vamos estritamente falar sobre ele, uma vez que a maioria dessas empresas, para não dizer a totalidade delas, trabalha com vários deles. Mas hoje nós resolvemos, nessa conferência, trabalhar especificamente com 2. Então, o primeiro painel nós vamos enfocar um pouco no ODS 8, e, na sequência, nós, no segundo painel, vamos focar o ODS 10. Para parar de delongas, né, vocês não estão aqui para me ouvir, vocês estão aqui para ouvir os nossos amigos, eu queria pedir que nós convidássemos os nossos painelistas deste primeiro painel, onde nós vamos falar um pouco mais sobre a promoção de emprego pleno, produtividade, produtivo e decente, e mecanismos de gerenciamento de riscos, e como, ao trabalhar esta promoção de emprego pleno, produtivo e decente, consolida as nossas posições dentro de cadeias globais de valor. Convidamos, então, para este painel, Regina Magalhães, gerente executiva de sustentabilidade da Schneider Electric, Francisco Farias, diretor de recursos humanos para a América do Sul da AkzoNobel, Thaíse da Silva Beduski, gestora de sustentabilidade do Grupo Maui, José Renato Domingues, diretor executivo de pessoas e sustentabilidade do Grupo Tigre. Para moderar este painel, professor Pedro Lins. Obrigado. Bom, mais uma vez, obrigado, meus amigos, Zé Renato, Thaíse, Regina e Francisco. Vamos começar? Perfeito. Eu gosto sempre de começar pelas mulheres, porque eu acho que tem que dar uma chance maior para nós mesmos, não é isso? Regina, eu queria começar esse nosso bate-papo, de você trazer as experiências, né, da Schneider, que é uma grande empresa multinacional, perguntando para você, como é que a gente faz, né, como é que a Schneider faz para gerar valor para o negócio? Pensando no tema do nosso debate, e como é que a gente pensa também em relação à preservação de imagem e reputação, uma vez que eu sou uma empresa multinacional, eu tenho um tempo de mercado, e como eu cuido disso, né? E levando esse conceito para a inserção da nossa empresa e dos nossos fornecedores, quer dizer, da nossa cadeia de valor, na cadeia global de valor. Sim. Bom, em primeiro lugar, bom dia. Bom dia a todos. Alô? Sim. Tá, um bom dia a todos. E, Pedro, muito obrigada pela oportunidade de compartilhar aqui a experiência da Schneider e de conhecer a experiência das outras empresas que estão aqui participando.
Bom, a Schneider, em primeiro lugar, a gente tem toda a nossa estratégia orientada para os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Os negócios da Schneider impactam 12 dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, então a gente realmente tem isso não como política de sustentabilidade ou de investimento, ou de responsabilidade social, mas como estratégia dos negócios. E ela parte de uma estratégia geral, que já faz há mais de 10 anos, os negócios da Schneider são orientados para contribuir com a solução do dilema energético. A Schneider é uma empresa de gestão industrial, de energia, de automação e de tecnologia digital para a indústria. Então, a gente contribui da seguinte forma: a gente vive um grande problema do dilema energético global, ou seja, há uma previsão de um aumento significativo do aumento de consumo de energia em todo o mundo, devido às novas tecnologias, devido ao crescimento populacional, devido à urbanização, devido à digitalização. E, ao mesmo tempo, a gente tem um compromisso global de reduzir as emissões de carbono. Ou seja, como é que a gente fecha essa conta? E a contribuição da Schneider é olhando para os dilemas de sustentabilidade dos nossos clientes, ajudá-los a tornar as suas indústrias mais eficientes e reduzir o consumo de energia nessas empresas. E com isso a gente está, então, transformando um problema global no desafio do nosso negócio. Essa é a orientação geral que a Schneider atua, e para isso a gente usa as tecnologias mais modernas de automação, de IoT, de inteligência artificial, para fazer com que os nossos clientes, as nossas indústrias sejam mais eficientes e possam, assim, ser também mais sustentáveis. Então, o nosso foco no dilema energético e nos diversos objetivos de desenvolvimento sustentável, eles estão orientados a identificar quais são os principais problemas dos clientes e, com isso, fazer com que os negócios da empresa se tornem, ao mesmo tempo, mais sustentáveis e mais lucrativos. É o que a gente chama de valor compartilhado, ou seja, a sustentabilidade faz totalmente parte da política de desenvolvimento de produtos, de novas tecnologias e da política comercial da empresa. Então, não há uma separação, em nenhum momento, entre os objetivos de sustentabilidade e os objetivos de negócio da empresa. Obrigado, Regina. Eu queria continuar passando uma primeira pergunta para a Thaís. E, Thaís, como nós tínhamos conversado, né, o exemplo de uma empresa brasileira da área da indústria têxtil, como, Thaís, você certifica que os seus fornecedores na sua cadeia de supply chain estão seguindo os padrões do ODS, os padrões que vocês criaram, né, dentro da empresa, e como isso influencia não só os seus fornecedores, mas você mesmo dentro das cadeias globais de valor? Bom, primeiramente, quero agradecer o convite, Pedro, a oportunidade de estar aqui aprendendo com os outros panelistas e ouvindo e sendo mordida por outras ideias, né? Quem está na área de sustentabilidade há um bom tempo, eu tenho 13 anos nessa área, sempre acaba vendo novas oportunidades para a gente realmente trabalhar com desenvolvimento sustentável, tornar as empresas onde nós atuamos mais sustentáveis e melhores, tendo melhor desempenho, né? Essa visão de sustentabilidade e custo, só fazendo uma introdução, ela sempre é discutida, mas eu, ao longo desse tempo, sempre consegui identificar que nós temos ganhos, né? Mesmo que precisemos fazer algum tipo de investimento, abdicar de alguns posicionamentos que todo o mercado está tomando, né? Manter o nosso posicionamento de respeito às pessoas, de melhor uso dos recursos naturais, um pouquinho mais a longo prazo, esse retorno vem muito maior, né? E ele acaba sendo um retorno financeiro. Falando em fornecedores, como o Grupo Malvi é uma empresa do ramo têxtil, e a mídia nos últimos 5, na verdade, acho que o primeiro caso data de 2006, mas sobre trabalho escravo, trabalho infantil na cadeia de fornecimento do setor têxtil, é um tema bastante relevante e que sempre entra em pauta.
Os impactos disso a gente sabe, para empresas que têm capital aberto, as ações despencam, e para as empresas que têm capital fechado, que são empresas familiares, como é o caso do Grupo Malve, talvez as pessoas possam dizer, tá, mas que impacto que eu tenho? Claro que nós temos impacto, nós temos alguns clientes que não vão comprar da empresa por conta disso. O consumidor final, hoje, infelizmente, em grande número no Brasil, não percebe isso, mas é o nosso dever e nossa missão sensibilizar esse consumidor. Mas aí, como foi falado até na mesa anterior, os investimentos, os fundos de investimento, eles fecham suas portas quando a empresa tem um escândalo desse tipo. E aí, no Grupo Malve, eu estou na empresa há 5 anos e entrei na empresa justamente pelos valores que a companhia traz. O respeito às pessoas ele vem de longa data, né? Como foi falado aqui, a empresa cresceu cuidando e suprindo as deficiências do governo, né, na sua região. Então, se nós formos listar todos os investimentos que o grupo fez ao longo desse tempo todo, atendendo os objetivos de desenvolvimento sustentável, a gente pode passar um bom tempo aqui listando isso, né? Quando nós entramos para a cadeia de fornecimento, o Grupo Malve é uma empresa bastante verticalizada, a sua produção, na maior parte, é interna, nós temos desde processos têxteis que consomem muita água, até confecção interna, mas, num determinado momento, nós partimos para fornecedores de confecção, que é o grande risco do setor. E foi aí, então, que nós decidimos adotar algumas práticas, no sentido de como que a gente garante que eu não vou ter uma criança confeccionando esse produto, como que eu garanto que eu não vou ter alguém contratado por mim, desrespeitando a legislação trabalhista ou não garantindo, né, os direitos do trabalhador. E foi aí, então, que nós criamos um programa de auditorias. Nós estabelecemos como meta que os nossos fornecedores seriam certificados, a BVTEX, que é um programa do setor de varejo, que atende princípios básicos e mínimos para uma condição de respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores para o nosso setor. Além disso, como nós trabalhamos com pequenos produtores, quando nós começamos com esse programa, nós chegamos a financiar até as certificações para poder estimular que esses nossos parceiros pudessem se desenvolver. Sentindo, inclusive, a dificuldade que eles tinham em atender isso, nós trabalhamos com um programa de fazer auditorias internas enquanto eles não estivessem preparados para essa certificação, identificando os pontos a serem melhorados, e traçando planos de ação e ajudando-os nesse processo, né? Claro que casos críticos, né, que violassem a questão do trabalho do trabalhador, relacionados ao trabalho infantil e trabalho análogo a escravos, não eram aceitos. A gente realmente não trabalhava com esse parceiro, notificava, e tinha tem hoje ainda todo um trâmite nesse sentido. E aí, o que muitas empresas do nosso setor e de vários setores que trabalham com o programa de auditorias, elas fazem aquela grande pergunta: e como é que fica o meu risco, né? Eu ainda tenho risco, eu vou fazer uma auditoria anual, quer dizer, eu vou ter um auditor verificando essas condições anualmente. Então, o grupo decidiu em fazer outros controles que nos garantem que essas condições de trabalho são adequadas. Por exemplo, nós controlamos guias de INSS e FGTS dos nossos contratados. Eles têm que enviar mensalmente os comprovantes de que eles cumpriram com suas obrigações trabalhistas com seus funcionários, né? Nós temos uma equipe de campo que faz um trabalho até de verificação de qualidade e de orientação quanto aos produtos que esses parceiros estão confeccionando. E eles fazem uma verificação mensal. Na verdade, eles fazem uma verificação contínua, mas preenchem um formulário mensal aí, formalizando a condição de trabalho. Qualquer desvio que seja identificado, eles reportam para a nossa área, que é a área de sustentabilidade, e a gente toma as ações necessárias para ou correção, né? Então, tem um funcionário novo, o funcionário está sem registro, o que a gente faz, né? Bom, liga para o parceiro e diz: por que o funcionário está sem registro? Ele está em período de regularização. Então, a gente avalia tudo isso e dá um prazo de 2, 3 dias, que é o suficiente para que ele regularize esse profissional. Ou, então, a gente rompe o contrato com esse fornecedor. Então, o nosso programa ele busca reduzir realmente os riscos e entender que todos os trabalhadores e todas as pessoas merecem o mesmo direito de trabalho e respeito que nós, que somos ligados diretamente ao grupo e tivemos essa oportunidade e essa sorte, também tenham, né?
Obrigado, Thaís. Acho que só dessa sua experiência eu anotei aqui umas 8 perguntas. Acho que eu não vou deixar a plateia fazer nenhuma pergunta, porque eu tenho um monte para tentar sanar. Eu trabalhei na época, inclusive, junto com o Thomas, num conceito da Sustainable Apparel Coalition, que é a colisão da indústria de vestuário, que tem todo um indicador, né, de sustentabilidade para evitar esses problemas, né, trabalho infantil, possíveis trabalho escravo, abuso, não recolhimento de impostos e tais. Mas eu queria levar agora também essa discussão para uma outra ponta, né, na minha ponta esquerda, né? Vamos ver se o nosso grande ponta esquerda consegue matar. Mas, Francisco, puxando agora para uma área também muito interessante, né, indústria química, que é uma indústria com bastante holofote no mundo todo. Eu queria começar com uma pergunta para você, Francisco. Como a AkzoNobel enfrenta o dilema, né, de preço, de valor de produto, versus você correr riscos e passivos ao não adotar ou não ter critérios e parâmetros de ODS, conduta empresarial responsável, e quanto isso afeta vocês na cadeia global de valor? Perfeito, Pedro. Primeiramente, bom dia. Obrigado pelo convite de fazer parte desse painel. E você tocou num tema que é super relevante quando a gente fala das empresas químicas, né? Então, a gente sabe dessa responsabilidade que a gente tem, mas acho que até na introdutória provocativa, eu acho que nós temos um papel de tentar simplificar as coisas. Eu acho que esse é o grande papel quando a gente olha como gestor, quando a gente olha a nossa cadeia de fornecimento, quando a gente olha riscos, porque normalmente a gente faz o famoso by the book, né, para preencher um checklist de um funcionário ou de um processo que a nossa empresa global ela deseja, e normalmente a gente fica descompactado com a realidade local. Então, acho que o grande papel, quando a gente está atuando numa empresa internacional, é exatamente ser a voz do nosso global. Então, quando a gente fala no gerenciamento do risco, quando a gente fala na questão de custo, acho que o João colocou muito forte. Então, a famosa desculpa do brasileiro agora é que tudo está ruim, a economia está ruim, e agora eu tenho que focar custo. Então, a gente entrou num patamar muito forte que a gente arruma desculpas para tirar o foco do investimento. Tirar o foco onde realmente a gente tem que trabalhar a causa raiz, quando a gente fala que, ao invés de cobrar uma série de documentação, a gente faz um controle, às vezes a gente não olha nenhum KNAI da empresa que está prestando serviço para a gente. Então, entra muito nessa coisa desse modismo. Então, uma das práticas que a gente tem feito, principalmente que você disse isso, a gente investiu demais na questão da formação básica. Quando eu pego meu operador de linha, falando que ele vai produzir a tinta, que a AkzoNobel, até, desculpa fugir um pouco da introdutória, a AkzoNobel, para os brasileiros aqui, é a famosa empresa que faz a tinta coral. E para o setor automobilístico, a gente fala, aqui tem Wanda. Então, são as duas marcas principais que nós temos. Mas acho que o principal é trabalhar a base, é trabalhar as nossas pessoas para que entendam e tenham orgulho da nossa empresa, e assim eles conseguem entender melhor os métodos de certificação que nós temos, a responsabilidade que nós temos. Então, eu acho que o grande desafio, quando eu olho para a AkzoNobel na América do Sul, é simplificar as coisas. A gente estabelece uma série de prioridades, muitas vezes, que não condiz com a nossa realidade de negócio. Então, acho que esse é um outro caráter provocativo que me veio à tona. E a questão de preço, eu tenho que instigar os meus fornecedores a entender o meu propósito. Foi como você colocou muito forte. Se um fornecedor ele não tem o mesmo propósito que a minha empresa, fica difícil a gente falar a mesma linguagem. Porque se a gente ficar somente na conotação do preço ou somente na conotação do risco, você não faz nada. E num mercado volátil, como a gente sabe, né, principalmente a gente, empresa europeia, explicar as nossas curvas inflacionárias para o nosso corporativo, né? Então, sempre aquele dilema. Será que esse cara está me contando a verdade ou não? Então, é um pouco você trazer a confiança do seu global para a sua base local. Então, a gente trabalha muito forte isso. Então,
Muita transparência, acho que tem essa questão. O preço não é o grande balizador. Em muitos casos, a gente certifica um fornecedor, não é pela questão de preço, e sim porque ele aporta na cadeia de valor. E o meu negócio tem que inovar para absorver esse preço. Eu tenho que ter pessoas que têm o mesmo propósito, o mesmo compromisso para fazer com que os negócios fluam. Então, é muito voltado a essa linha, Pedro, que a gente trabalha dentro da AkzoNobel, os nossos processos. Francisco, pode mandar a plateia embora, nós quatro aqui discutindo, que tem muita coisa, muita pergunta para fazer, e eu acho que é super interessante o que você coloca nessa parte, principalmente do alinhamento do propósito, e o quanto nós temos que fazer um trabalho para agregar valor para que o nosso preço seja competitivo. Não adianta, né, você esmagar um fornecedor ou ser esmagado por um grande cliente, porque a cadeia não flui. Zé Renato, queria continuar, eu ia puxar um pouco nessa pergunta, nós estivemos batendo papo aí nos últimos tempos, e você me contou de alguns desafios grandes, né, da Tigre, como uma empresa multinacional brasileira, 75 anos, terceira geração, e o que vocês têm feito em relação aos temas dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sustentabilidade na empresa, e o que às vezes isso gera de conflito de mercado. Continuando um pouco a parte do Francisco em relação a preço, quando você, né, tem toda a sua cadeia montada e você recolhe seus impostos, você faz todo o correto, e o seu concorrente, ao chegar numa grande cidade, né, ele para na estrada e pega um descarregador, um chapa. Óbvio que ele vai ter um valor de custo mais competitivo que vocês, e como a gente faz isso, né? E depois eu queria que você já desse a introdução de um negócio maravilhoso que vocês fazem na área de geração de emprego e renda e redução dessa disparidade, que é aquele projeto que vocês têm das capacitações, né, dos encanadores, eletricistas. Antes de mais nada, obrigado, Pedro, pelo convite. Parabenizar a Fiesp e a União Europeia pelo encontro. Acho que poder abrir espaço para a gente discutir esse tipo de coisa é fundamental, para que a gente possa aprender um com o outro aqui, com as perguntas de vocês, né? De fato, é um prazer estar aqui. O Pedro já falou um pouquinho do Grupo Tigre, né? A gente, uma empresa brasileira, mas com presença global nas Américas, a gente está em 9 países além do Brasil, com operações lá fora, 2.000 funcionários fora do Brasil, mais 5.000 aqui no Brasil. No Brasil, a gente está em 5 estados, a gente atende diretamente 92.000 pontos de venda no Brasil. Então, lojas de material de construção tem presença maciça aí da Tigre. Isso faz com que a gente tenha uma exposição, do ponto de vista de responsabilidade social e de impacto na sociedade muito grande, né? E não é recente, né? Então, eu estava até anotando umas coisas aqui a respeito dos ODS, né? Mas a formação de instaladores, que depois eu vou detalhar um pouquinho mais, né? A Tigre começou a fazer em 1985, né? Então, com uma visão muito clara, né, de que esse instalador elétrico, esse instalador hidráulico, ele está levando a marca, né, o uso do produto para dentro da casa das pessoas, é muito importante que ele tenha uma boa qualificação. E aí depois eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe para falar disso, né? Esse ponto da competitividade, né? Melhor forma de entender, né, qual é o seu papel social, de fato ouvir a sociedade. Então a gente vem há algum tempo conversando com os nossos clientes, conversando com os stakeholders das comunidades onde a gente está, com os sindicatos com os quais a gente interage. E um dos pontos mais importantes que os nossos clientes têm nos trazido, e aí eu estou falando do cliente varejista, né, dono de material de construção, é a respeito da competição leal ou desleal, né? E a gente estimulou que essa conversa acontecesse a partir deles, e muito do que veio foi, olha, a gente entende a precificação da Tigre pelo valor que a marca tem, sem dúvida, né? E ela gera valor para o próprio cliente.
Ou seja, ele ter Tigre na loja dele faz com que ele tenha um tipo de público e ele tem um tipo de cliente que ele quer ter. A marca, de fato, e aí tem uma série de pesquisas, né? A marca, de fato, faz diferença do ponto de vista de atratividade. Uma das pesquisas que o Ibope fez aí há 2 anos, e a gente repete ela a cada 2 anos, então esse ano a gente faz de novo, né? 82% dos consumidores saem de casa com a marca Tigre na cabeça, né, para comprar produtos relacionados à marca, né, e à construção, seja para uma pequena reforma, seja para a construção da sua casa, para a autoconstrução. Então, de fato, o cliente percebe esse valor na ponta e ele usa esse valor, inclusive, para fazer com que o seu negócio seja mais rentável, né? Então, isso está muito claro, né, e os clientes nos dizem isso. Óbvio que tem toda a negociação, a briga, o preço, etc., mas isso é parte do jogo, né? Aonde a gente percebeu que tem um diferencial, né? Dá o exemplo bem particular aí da entrega dos nossos produtos na loja de material de construção. No momento em que acontece essa entrega, quem está entregando é um terceiro, normalmente uma empresa de transportes que faz isso para a gente. E aí, claramente, o cliente percebe a diferença de estar recebendo um produto Tigre e estar recebendo um produto de outros concorrentes, né? Principalmente pela qualidade do caminhão que chega lá. Obviamente, ele não vai verificar a documentação desse caminhão, se está pagando os impostos, se está com os pneus em ordem, suspensão, e todos os itens de segurança funcionando, mas a gente tem que fazer isso, né? E a gente faz isso, né? E quando não está conforme, como a gente está muito espalhado, né, com muitas prestadoras de serviço no Brasil inteiro, quem diz para a gente que não está conforme é o próprio cliente, né? Então, o nosso código de conduta, que foi implementado há 5 anos atrás, é extensivo aos clientes e aos fornecedores, então eles participam ativamente do nosso canal de denúncias, por exemplo, né? Então, se tiver um caminhão que não está entregando como deveria entregar, a gente fica sabendo através do canal de ética, e a gente, obviamente, toma alguma providência em relação a esse fornecedor. Também, em relação à qualidade da mão de obra, aí falando especificamente do tema, né, dessa ODS, né, a qualidade com que esse motorista que está fazendo a entrega está trabalhando, né, então, o nível de qualificação que ele tem, o tipo de formação que ele tem, a própria postura dele, né, profissional ou não, treinado ou não, capacitado ou não, e, por fim, o famoso chapa, né? Ou seja, o ajudante que vai ajudar a tirar a carga do caminhão e colocar dentro da loja de material de construção, né? Aí a gente vê, de fato, uma degradação enorme da qualidade de emprego. Em geral, não tem nenhuma qualificação. Em geral, o emprego não é um emprego, né? Ou seja, ele conseguiu, naquele dia, um trabalho mal remunerado, obviamente sem nenhum tipo de qualificação, e por causa disso acaba correndo uma série de riscos, seja para descarregar, seja para como ele lida com a carga, seja na forma como ele transporta isso para dentro das lojas, né? E acho que o pior dos casos ainda, né, que é quando os clientes acabam ficando expostos, né, porque essa pessoa acaba tendo acesso, né, aos estoques, à área dentro da loja, do material de construção, e acaba acontecendo, inclusive, roubo, furto, enfim. Então, a preocupação que a gente tem hoje, ao olhar para a cadeia de valor, é garantir que isso seja percebido pelo cliente, que ele valorize isso, assim como ele valoriza, né, a marca, e que a gente possa mostrar para ele que, de fato, isso é um diferencial, né? E aí um diferencial competitivo, de fato, né? A gente não está preocupado só em fazer tudo isso pela reputação e por manter a qualidade que a marca tem, mas por acreditar que essa é a coisa certa a fazer e que, de fato, nos torna, né, mais competitivos quando o cliente tem uma visão de médio e de longo prazo, né? Ter a Tigre como fornecedora, para ele, acaba sendo uma tranquilidade por todos esses outros aspectos, né? Obrigado, Zé Renato. Acho que é bastante provocador nós discutimos um processo como esse
e principalmente numa cadeia tão grande como a sua. Nós estamos falando de 92 mil pontos de venda, eu nem imagino que seja isso, e que às vezes, né, um chapa fazendo o descarregamento de um caminhão, nós discutimos aí há algumas semanas atrás, quando até você pode ter um acidente e ter um óbito, alguma coisa de um chapa, a responsabilidade entra na cadeia, né? Quer dizer, o negócio fica bastante sério também. Eu queria, Zé, na verdade, eu queria que você fizesse, e na sequência, você já fizesse uma primeira pergunta. Agora eu vou fazer ao contrário, começa com você. Tá joia? Obrigado. Para falar um pouquinho da questão da formação, né, dos nossos instaladores, né? Como eu falei, um programa que começou em 1985. De lá para cá, a gente vem colecionando os CPFs, né, desses instaladores elétricos e hidráulicos. A gente hoje tem uma base de dados de mais de 1 milhão de CPFs desses profissionais. E a gente forma por ano, a gente treina e capacita ele, né, em cursos de hidráulica, em cursos de elétrica, de como fazer uma instalação elétrica com segurança, com qualidade, como fazer uma instalação hidráulica da mesma forma. A gente faz isso entre 70 mil e 80 mil por ano deles, né? E a gente usa, obviamente, a rede de clientes, né? O treinamento não é centralizado, né? Ele acontece nas lojas de material de construção. Em geral, a gente tem uma equipe exclusivamente dedicada para essa formação, que capacita os nossos clientes, donos de lojas de material de construção, para que o treinamento aconteça na loja dele, né? E aí entra a questão da responsabilidade social, que para nós tem um impacto enorme, e eu vi isso ao vivo, né? E ao você estar presente e ver isso acontecendo, você percebe o valor que isso tem do ponto de vista social. Mas muitos desses profissionais que vão lá fazer o curso, né, de encanador ou de eletricista, essa é a primeira formação que ele está tendo na vida profissionalizante. É o primeiro diploma de muitos deles, e ele sai de lá com aquele certificado da Tigre, e a primeira coisa que ele faz, obviamente, é passar ali no balcão, né, e falar com os balconistas, falando assim, ó, agora eu já sou um encanador aqui, certificado pela Tigre, está aqui o meu diploma, você pode começar a me indicar para os seus clientes, né? E ele começa a ter renda no dia seguinte, né? Então, de fato, a gente vê um impacto enorme dessa formação para eles, né? Alguns deles que são veteranos com a gente, tem gente com 35 anos, né, de parceria com a Tigre, que continuam fazendo os cursos. Cada vez que a gente lança produtos novos, os cursos novos são divulgados e eles continuam fazendo a sua formação, né? Então, a gente percebe que tem um impacto enorme na segurança dele como profissional, para executar o trabalho que ele tem que fazer. De novo, a gente sabe o tamanho da importância, né, desse profissional dentro da casa da gente, ou seja, ele entra dentro das nossas casas. Então, a gente, obviamente, não dá só uma formação técnica, né, mas uma formação geral, né, sobre noções de higiene, sobre educação, sobre como ele se veste, como ele se relaciona com o cliente final dele, né. E o último passo que a gente fez há 3 anos, né, a gente criou uma plataforma, depois vocês podem baixar no celular, né, chamada Para Toda Obra, e pelo aplicativo Para Toda Obra, né, você consegue, como consumidor final, contratar um encanador e um eletricista certificado e preparado pela Tigre, né? Então, você coloca o teu CEP, e pelo teu CEP ele consegue saber quem são os profissionais que a gente treinou, capacitou na sua região, e você tem segurança, né, de trazer essa pessoa para fazer o trabalho em casa, e uma pessoa que está qualificada, treinada, enfim. Eles continuam, né, para que se mantenham no aplicativo, eles têm que continuar fazendo os cursos, eles têm que continuar se aprimorando. Vale lembrar aqui, já me perguntaram isso, eu sempre acabo esquecendo de falar, né? Parece óbvio para a gente, mas não é óbvio, né? A gente não cobra por esses cursos, eles não pagam absolutamente nada. É parte da nossa obrigação, né, como fabricante, garantir que o produto seja bem instalado, né? Então, isso é um custo nosso como fabricante. Obviamente, tem aí a despesa do material do curso lá na própria loja, que normalmente quem assume é o próprio lojista, é o nosso cliente, que tem o material de construção e que assume esses custos, né? Cafezinho, né? Fazer receber, né, esses
esses encanadores e eletricistas na sua casa para o treinamento, né? Então, esse é um programa, como eu falei, né, muito longo, tem um impacto enorme. A gente tem bastante orgulho de falar dele, porque a gente vê, de fato, o quanto isso faz diferença para esses profissionais, né? Minha vez de fazer pergunta, não? Começa com vocês, Renato. Então, tá bom. Pelo que eu entendi, você me corrige se eu estiver errado, mas a minha pergunta é para a Regina, é isso mesmo? Pode ser, claro. Então, tá bom. Tanto a Tigre quanto a Schneider estão na mesma indústria, né, no mesmo segmento aí de construção, né? A gente tem visto uma necessidade, e a Tigre, embora, né, seja uma empresa mais conhecida por tubos e conexões, ela está em toda a cadeia de construção civil, portas e janelas, ferramentas para pintura, né? Eu estava brincando um pouquinho com o Francisco, falando que cada vez que ele vende mais tinta, no mês seguinte a gente vende mais pincel, né? Então é imediato, né? O painel foi montado de propósito. Sendo bem objetivo na pergunta, Regina, a gente vê uma necessidade grande hoje de mais eficiência, menor uso de materiais, mais qualidade na construção civil, quando a gente olha para o aspecto da instalação hidráulica e da instalação elétrica, né? E aí, olhando para vocês, né, como é que isso tem chegado para vocês, né, essa demanda de melhor eficiência, menos uso de materiais e de uma construção que seja mais engenheirada, né, mais bem feita e menos mambembe, né, como a gente muitas vezes vê no Brasil, né? Muito obrigada pela pergunta, José Renato. Inclusive, depois nós temos que conversar, porque a Schneider também tem um programa de formação de eletricistas. Não só eletricistas, a gente está expandindo agora para formar técnicos em todas as tecnologias da Schneider, inclusive IoT, automação, né, para que a gente forme uma capacidade técnica do Brasil mais qualificada. Eu acho que essa é uma contribuição importante. Lógico que isso gera retorno, né, para as nossas empresas. A gente tem uma meta global de treinar 1 milhão de técnicos, né? Então a gente tem muito trabalho para fazer e acho que a melhor forma é a gente tentar trabalhar juntos, porque os objetivos são os mesmos, né, e a gente pode compartilhar os resultados desse trabalho, né? Bom, a Schneider, só para deixar claro, a gente tem negócios em áreas muito distintas, né? A Schneider é uma empresa que já há muitos anos, é uma empresa de 170 anos, mas já há muitos anos ela é conhecida como uma indústria de equipamentos elétricos. Depois, aos poucos, ela foi se consolidando como uma empresa de gestão de energia, ou seja, o nosso objetivo principal é a redução do consumo de energia dos nossos clientes, e hoje é uma empresa de tecnologia, de gestão de energia e automação industrial. A gente atua em vários ramos de negócios diferentes. Aqui no Brasil, na América do Sul, o setor de construções é um dos principais áreas de negócios da Schneider, mas a gente também atua no setor de óleo e gás, de mineração, de água e saneamento, de alimentos e bebidas, ou seja, em praticamente todas as indústrias, onde a questão da energia, da automação, da conectividade, da transformação digital, ela é importante a gente estar presente. Bom, a gente tem visto, né, uma demanda crescente, não só nas construções, mas também em todas as demais indústrias, uma preocupação dos clientes por tornar os seus negócios mais eficientes. Então, a gente tem realmente recebido uma demanda das empresas por soluções tecnológicas que contribuam para aumentar a eficiência e, ao lado disso, aumentar a sustentabilidade das operações. No setor de construções, a gente tem visto uma tendência forte, o Brasil é um dos países onde mais cresce a preocupação por tornar as construções mais sustentáveis. Não só porque, para muitas empresas, isto é um objetivo importante de reconhecimento, de valorização da marca das empresas, especialmente quando a gente fala de hotéis, de edifícios corporativos, mas também porque, claramente, cada vez mais, isso reduz custos de operação, né, desses edifícios. Então, há um crescimento muito grande no Brasil por procura, né, de construções que sejam mais sustentáveis. E também há uma preocupação nesse caminho de fazer com que a construção seja mais digital.
né? Ou seja, para tornar edifícios mais sustentáveis, é fundamental que os processos sejam mais automatizados. Então, a Schneider consegue levar para as edificações tecnologias de automação que reduzem muito significativamente o consumo de energia, né, o consumo de água, da seguinte forma. Por exemplo, recentemente a gente implantou um sistema num edifício em Santa Catarina, que é um dos mais modernos no Brasil, em todos os sistemas de consumo de energia, de água, de climatização e de iluminação são automatizados, de forma que isso faz com que você tenha um menor impacto ambiental em todo o ciclo de vida desse edifício, mas você também tenha uma redução muito significativa dos custos. Então, há uma procura maior, né, por construções mais sustentáveis desse tipo. E queria focar muito rapidamente na questão específica do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8, que é com relação a como é que a gente usa tecnologias para melhorar condições de trabalho. Hoje é um tema muito crítico, a gente está muito preocupado com como que a transformação digital vai gerar empregos, né? Mas a gente também está preocupado em como melhorar a qualidade dos empregos. Então, vou citar algumas. Bom, a gente tem esse trabalho que é muito importante de acesso à energia, não existe emprego sem energia, né? Então, energia é uma condição básica para a vida, né? Então, por isso, para a Schneider, levar energia elétrica sustentável, principalmente energia solar, para quem não tem, é um compromisso muito forte. Segundo, a gente tem desenvolvido tecnologias, por exemplo, sistemas de automação para indústrias que têm operações de alto risco em áreas remotas. Então, se você tem operações industriais, onde técnicos têm que lidar com equipamentos de alta tensão, de alta temperatura, são processos de alto risco, a automação reduz muito, né, os riscos de acidentes de trabalho. E, muito recentemente, a gente lançou dois novos sistemas, que é um sistema de manutenção preventiva à distância, em que a gente consegue, inclusive por uso de conectividade, de inteligência artificial, identificar previamente, né, se um equipamento, uma máquina, ela vai entrar em um problema de funcionamento, consegue se antecipar a identificação desse problema e evitar paralisações, evitar explosões, evitar incêndios, né, ou seja, riscos de vida dos trabalhadores. E a gente também lançou muito recentemente um sistema de realidade aumentada, onde as equipes de manutenção podem verificar a situação dos equipamentos à distância, né, sem precisar abrir máquinas, sem precisar correr riscos também de acidentes. Então, a gente está, como eu falei na primeira exposição, a gente tem desde o desenvolvimento dos produtos da Schneider, a relação com os clientes voltado a contribuir para tornar esses clientes mais sustentáveis e as condições de trabalho desses clientes de melhor qualidade. Mais uma vez, obrigado, Regina. E eu vou ter que interromper um pouco os nossos planos, porque eu já recebi aqui umas 6, 8 questões que eu estou achando que estão muito boas, não desmerecendo de nenhuma de vocês. Eu vou dar uma provocada em vocês, Renato, e depois em você, Thaís, porque essa pergunta eu achei bastante interessante. Desculpa, Francisco. Essa pergunta vem de uma pessoa chamada Sr. Werner Sonksen, e eu queria saber se ele é da família Sonksen, que produziu um dos melhores chocolates do Brasil. Quando eu era criança, eu lembro daquele chocolate um monte. Minha mãe parava na frente da fábrica e comprava chocolate Sonksen. É da família? Eu sou dono da marca. É mesmo? Onde é que eu encontro o chocolate do senhor? Vou falar uma coisa bem séria. Mamãe comprava caixa de retalho na frente da Sonksen, era uma coisa... Rua Vergueiro, exatamente. Parava ali na Rua Vergueiro. Eu adorava aquele negócio. Eu tenho essa memória. Também faz 3, 4 anos, não dá para esquecer tão cedo assim, né? Mas a pergunta do Werner é bastante interessante, Francisco. E ele pergunta quando que a AkzoNobel vai conseguir simular, né, toda a sua cadeia de fornecedores e principalmente de clientes, trazendo o que nós chamamos, né, de logística reversa de produto com as embalagens de tinta, para a gente ter programas de reciclagem sustentáveis, ser amigo do meio ambiente, e mesmo com, às vezes, descarte ou queda de tinta, que nós sabemos que algumas delas têm alguns componentes químicos que possam gerar aí algum ponto negativo para o meio ambiente. Perfeito. Excelente pergunta. Dando um contexto da AkzoNobel,
em aspectos globais da organização, nós somos uma empresa certificada índice Dow Jones. Então, o ano passado, nós tivemos o índice como no segmento químico, como a primeira empresa, primeira colocada no índice Dow Jones. Mas muito mais do que isso, e entrar no aspecto dessa provocação, é que é uma empresa global, mas ela atua local, ela atua regional. Então, isso é uma característica de ser uma empresa internacional. A provocação da nossa organização ela é constante em todos os países. Então, ao mesmo tempo que a gente tem toda essa preocupação com a certificação, tudo, eu tenho que tomar cuidado no Brasil, quando eu estou fazendo o meu descarte. Então, os meus índices, as minhas métricas. Esse é um trabalho, ele é contínuo, ele tem evoluções. Não vamos ser demagogos que não temos problemas sim, mas o mais importante é a seriedade e a tratativa das coisas. Até recentemente, a gente tem um caso específico de alguns fornecedores descredenciados, porque trabalhavam parte da nossa cadeia, e nas nossas auditorias de campo, nós pegamos práticas que não são aceitáveis dentro dessa empresa. Mas, além disso, de tomar os cuidados disciplinares, a gente tem um outro programa bem interessante, que é a formação desses caras. Então, e entra muito em pauta também, quando a gente discute as oportunidades, porque, muitas vezes, empresas como do nosso tamanho, é muito fácil você rotular. Então, você expurga dentro desse você não serve para fornecer para a AkzoNobel, mas a gente tem um processo, e a gente tem provocado nos últimos 3 anos, ao contrário. Traz esse cara para você e ajuda a formar. Porque, às vezes, tem um gap de informação, às vezes tem um gap até que ele não faz noção sobre o impacto que ele está fazendo dentro dessa cadeia, e empresas grandes como a nossa têm essa responsabilidade de ajudar a fomentar as empresas locais. Então, a gente tem provocado bastante o nosso global, a Holanda específico, essa questão que não rotular possibilidades de se fazer negócios nas nossas cadeias. Porque acho que esse é o grande papel de tornar a cadeia sustentável. Então, a gente tem trabalhado, sim, eu posso dizer para você que não na velocidade que nós gostaríamos em relação a isso, mas a cultura que a gente tem implementado, tanto quando a gente fala de todos os envolvidos, né, todos os stakeholders, as empresas, os funcionários, os nossos clientes e os nossos fornecedores, a gente tem trabalhado muito forte a capacitação, a mudança cultural, a mudança, uma diferente forma de pensar, que todos nós somos responsáveis por aquele produto. E foi muito o exemplo que o José Renato disse. Quando eu trago um pintor para treinar dentro da nossa academia da AkzoNobel, que eu dou um papel diferenciado sobre ele, quando eu falo como ele vai reciclar a tinta, cuidado para não jogar a tinta no ralo da casa que você está pintando, isso é uma parte, uma dinâmica diferente dos negócios que nós praticávamos há 10, 15 anos atrás. Então, é muito forte essa questão que a gente se sustenta muito sobre essa cultura do comportamento, a gente trabalha muito essa questão do treinamento. A digitalização digital chegou para ficar, então a gente está ajudando o nosso pintor a mexer no celularzinho dele para falar sobre o tudo de cor em relação a isso, mas, principalmente, voltando ao seu ponto de logística reversa sobre isso, existe um ponto muito forte de ambos os lados. Eu acho que tanto das empresas quanto dessa cadeia da logística reversa, que a gente pode fazer muito mais. Então, eu acho que a gente começou um trabalho, principalmente quando a gente fala na América do Sul, Europa e alguns mercados da Ásia, a gente vê algum aspecto bem interessante para benchmark, mas a gente pode fazer muito mais agora. A gente não chegou lá ainda, não. Obrigado, Francisco. Como eu falei, eu vou fortalecer com o Nicola, com o João, Miguel, e com todo o nosso pessoal aqui, Glaucio, e todo mundo da Fiesp. Eu acho que esse negócio tem que ser muito próximo e mais tempo, porque tem tanta coisa para a gente conversar, tantos exemplos, tantas melhores práticas, que imaginar que uma empresa de tinta vai me ajudar com a Sonksen, eu estou fascinado com esse negócio. Nós vamos ter que se conhecer aqui na saída. Então, eu queria dar continuidade, porque as perguntas estão muito interessantes e bastante diversas, provocando, acho que, as nossas reflexões. Então, Thaisa, uma pergunta para você, da Camila Aloy, que é do Grupo GIF.
Ela pergunta se vocês conhecem, né, se o Grupo Mauí já está a par de uma iniciativa do Instituto C&A, que se chama Laboratório de Moda, que já está envolvendo hoje mais de 30 atores na cadeia têxtil, com objetivos até 2035 de reorganizar, melhorar, tornar sustentável toda essa cadeia da moda, né, desde produtos orgânicos, algodão orgânico, passando, né, pelas mãos de obras, costureira, facção, descarte, consumo de água, energia, esse tipo de coisa. Como é que está a Malvi quando existe um movimento desse de uma cadeia de vendas, né? Pontos de venda, como é a C&A? Bom, perdão, o nome da pessoa é? Camila. Camila e demais. A gente conhece, sim, o trabalho da C&A. Na verdade, o Grupo Malvi, ele historicamente já trabalha com questões de produtos sustentáveis. Em 2011, a gente trabalhou com fibra de bananeira, não deu certo. Nós trabalhamos com algodão desfibrado, que é uma matéria-prima do nosso processo, já desde 2010. Fomos pioneiros na malha PET, que hoje existe ainda uma série de questionamentos quanto ao PET, mas num país como o Brasil isso é bastante importante, porque a gente contribui na questão da obstrução de bueiros, e, enfim, e uma destinação mais adequada, um uso mais adequado para esse material. O Grupo Malvi lançou em 2015, junto até com a Hora do Planeta, porque a gente entendeu que o nosso objetivo, o nosso propósito de engajar as pessoas pelo desenvolvimento sustentável tinha muito a ver com até o momento da Hora do Planeta, onde a gente sensibiliza as pessoas para participarem. Nós lançamos o nosso plano de sustentabilidade, que é um plano que já tem um olhar para a cadeia de valor da empresa. Então, nesse plano, nós temos metas ao longo de toda a nossa cadeia, desde o desenvolvimento de matérias-primas sustentáveis, desde o trabalho justo, quando nós estabelecemos as metas de certificação para os nossos fornecedores. E aí um pouquinho diferente do que é a C&A, do que é uma Renner e outras empresas que também, felizmente, têm se movimentado para um desenvolvimento sustentável. A gente tem encontrado eles em vários fóruns, e isso é muito importante e muito bom, porque a gente acaba enriquecendo muito a conversa e trocando experiências e sendo mais assertivos, até porque a gente aprende um com os erros dos outros, que é a dica que ninguém nunca deu, né? Então, sim, a gente conhece o trabalho da C&A, a gente tem esse trabalho, então, desde 2013. Como nós temos uma indústria, nós temos metas de processo também, que aí eu acho que a gente tem a nossa vantagem competitiva, que executar uma meta de redução de emissões atmosféricas, de redução de consumo de água, quando você tem uma empresa verticalizada como a nossa, se torna um pouco mais fácil, né? Por exemplo, a nossa meta de emissões atmosféricas a gente atingiu porque a gente trocou a nossa matriz energética e conseguiu reduzir em 40% nossas emissões do escopo 1 e 2, né? Então, e aí nós temos também as metas com os nossos consumidores, que é essa sensibilização de trazer para o consumidor final, porque o mundo da moda ele tem dois aspectos, né? Ele tem a questão da cadeia para trás, que é o fornecimento, que é as condições de trabalho, e tem a questão do fast fashion, né? Porque aí está muito ligado com o sentimento. Poxa vida, quem é que abdica de comprar o vestido, o terno, a camisa daquela marca, sabendo por conta de como aquela peça foi fabricada ou por conta de que material que está sendo usado naquele produto, né? Se é um derivado, que impacto que tem no meio ambiente, né, ou na condição de produção. Então, realmente, a gente está bem antenado com isso. Todo esse plano de sustentabilidade, a gente tem metas inclusive de logística reversa, que foi conversado aqui, né? Nós queremos também implementar logística reversa. Hoje, a gente tem uma boa gestão dos nossos resíduos internos de indústria, nos nossos parceiros, inclusive, mas a logística reversa também é um desafio para nós. Então, complementando, realmente a gente olha para os projetos da C&A, inclusive conheço o pessoal da C&A e a gente brincou, nossa, vive stalkeando o teu LinkedIn para ver o que vocês estão fazendo, e eles a gente do mesmo jeito para a gente poder aprender. Então, essa contribuição é muito saudável. A gente sempre faz os projetos fazendo benchmark e vendo o que está se fazendo de melhor no mercado. Então, acho que, sim, o trabalho deles é até elogiável, assim como de outras empresas do setor aqui que a gente conhece e tem usado como referência e trocado figurinhas em vários fóruns aí.
e até por intermédio da BIT, que está aqui, que nos ajuda também com essas pontes, né? Obrigada. Obrigado, Regina, mas acho que essa pergunta foi provocativa, porque, não sei se a Camila sabe, mas eu sou ex-presidente do Instituto CIA, né? Eu abri a Fundação CIA na Argentina. Tem que fazer a propaganda do Pedro também, não é isso? É? Abuse e use CIA, né? Já dizia o nosso grande amigo Sebastião. Zé Renato, uma pergunta, na minha opinião, bastante desafiadora, do Carlos Lindberg, sobre tecnologia. Então, com a tecnologia de impressoras 3D, qual que é o planejamento estratégico para os próximos anos da Tigre, quando a companhia emprega hoje 7.000 funcionários? Quer dizer, vai ter toda uma revolução tecnológica, nós estamos falando aqui de geração de emprego e renda, e o quanto uma tecnologia ruptiva, né, como a impressora 3D, vai afetar, ou o que vocês estão pensando na estratégia da Tigre? Obrigado, Carlos, pela pergunta. De fato, é provocativa. Se tiver uma mais fácil, a gente pode começar pela mais fácil. Mas vamos falar disso. Primeiro ponto, né? A gente obviamente está acompanhando, a gente tem impressoras 3D, os nossos laboratórios, tanto de inovação quanto de P&D, têm acompanhado, né, o que essa tecnologia está fazendo. A principal diferença hoje, né, para tentar ser bem objetivo na resposta, é a escala, né? Então, a fabricação numa impressora 3D, por exemplo, de conexões, que é o que a gente faz no laboratório, para você fazer 1.000, 1.200, 1.500 peças, faz sentido. Obviamente que com um custo muito maior e com um desafio grande de que tipo de material você utiliza. Hoje só tem um fabricante de resina que consegue fabricar resina para essa tecnologia de impressoras 3D, que é a Shenson, né? Então, a gente tem feito parceria com eles para desenvolver também o material, principalmente em relação a custo, né? Então, mas o principal desafio é a escala. E aí, para dar uma dimensão para vocês, né, uma injetora nossa na fábrica, né, que emprega aí de 2 a 3 pessoas por turno, que também não é um grande empregador, né, parece que é muita gente, é que a gente tem muita máquina, né? Mas são 2 pessoas por máquina que a gente tem num turno de injeção. Essa impressora, essa injetora, faz 7.000 peças num dia, né? Então, as impressoras 3D, com o custo que elas têm hoje, né, com o custo da resina, ainda são, para nós, um item de pesquisa. E, de novo, né, tanto pelo fato do fornecimento de material para isso, quanto, de fato, de chegar num custo que seja razoável, né? Então, estamos acompanhando, estamos fazendo, os nossos laboratórios têm, mas a gente não vê ainda, no curto prazo, uma demanda grande. Para onde isso pode ir, né? Que acho que aí entra a questão dos cenários e da nossa estratégia, né? O que a gente vê no futuro, e vamos trabalhar para que isso aconteça. O sujeito vai chegar na sua casa para fazer um reparo de uma tubulação, provavelmente do concorrente, que estourou, né? E vai... a nossa não vai estourar, mas a do concorrente acontece. Então, aí ele vai, sabendo, né, qual é o tipo de tubulação, qual é o tipo de material, qual o formato, né, se ela é um T, se ela é uma curva, se é uma curva graduada, enfim. Ele vai imprimir a peça que ele precisa no carrinho dele. Ou seja, a impressora vai estar na caçamba, né, ou no porta-mala do carro dele, ele vai imprimir a peça lá, sob licença da Tigre, né? Então, no final da história, né, a gente vai estar vendendo o design das peças e, obviamente, qualificando, né, esse profissional na ponta para que ele possa fazer isso, de novo, com segurança e garantindo performance, né? O nosso principal desafio com as impressoras 3D, né, é garantir a performance desse material por um longo período. Ou seja, a ideia é que você possa trocar aquela conexão ou aquele tubo que estourou na sua casa e não tenha mais problema com ele dali para frente. Mas é isso que a gente enxerga em termos de aplicação prática, né, das impressoras 3D aí no mercado. E aí, quando a gente faz o cálculo, né, que acho que é o centro da tua pergunta, né, Carlos, sobre a questão da geração de emprego,
esse sujeito, no fundo, vai estar substituindo os que estão hoje dentro da nossa fábrica, se isso acontecer de fato, né? Então, uma parte do que a gente tem feito, quando a tecnologia, por exemplo, né, começa a diminuir a nossa necessidade, ou diminuir a nossa necessidade de fabricar internamente, a gente vai para fora, terceiriza, é capacitar as pessoas que estão hoje na Tigre para que possam ser esse profissional, para que eles possam deixar de ser um operário na Tigre que trabalha como injetora e possa, no futuro, ser um instalador hidráulico que vai imprimir a conexão, o pedaço de tubo que ele precisar para fazer um reparo, por exemplo, na casa das pessoas, né? Então, é assim que a gente tem imaginado, mas ainda está, na nossa visão, um pouco ainda distante em função de custo, tecnologia e material. Obrigado pela pergunta. Zé Renato, pelo que eu entendi, então, na pergunta do Carlos, na verdade, essa mão de obra, talvez ele não perca o emprego, né? Ele vai ser transferido, vamos dizer, de dentro da empresa para o próprio mercado, né? Ele continua tendo empregabilidade, né? Geração de renda, né? Sem dúvida. E trabalho com as capacitações que as empresas de vocês fazem dentro do sistema, né? E de novo, né? Não é demagogia, a gente de fato está preocupado com isso. Durante a crise, a gente fechou 2 fábricas, né? Fechamos uma fábrica em Pouso Alegre, fechamos uma fábrica em Camaçari, na Bahia, uma com 362 pessoas, a outra com mais de 430 pessoas. Então, nessa crise, o impacto foi brutal em termos de demanda, né? A construção civil foi o segmento mais afetado e, obviamente, nos afetou. Como é que a gente lidou com essa situação, né? Que acho que também, de novo, tem a ver com a pergunta do Carlos, né? A gente avisou essas pessoas, né, do fechamento da fábrica 7 meses antes, no caso de Pouso Alegre, e 6 meses antes, no caso de Camaçari, para dar tempo de requalificar essas pessoas, para dar tempo de abrir e contratar empresas locais que pudessem reempregá-los, né? Então, no caso de Pouso Alegre, para dar um exemplo, e aí vocês podem extrapolar isso para vários outros exemplos, né? Vários outros casos. Mas tinha uma demanda grande de operadores de empilhadeira em Pouso Alegre, né? E a gente não tinha, dentro da nossa fábrica, mais do que 2 ou 3 operadores de empilhadeira. A gente, junto com o Senai local, né, fez um curso, 6 semanas de capacitação para 47. Daqueles 362, né, que iam ser desligados, 47 deles fizeram o curso e foram reempregados. Inclusive, antes da gente fechar a fábrica, eles já estavam trabalhando como operadores de empilhadeira, né? Então, essa preocupação com requalificar e não simplesmente cortar, para a gente foi fundamental, né? E o lema, né, desse momento e dos 2 projetos de fechamento de fábrica que a gente teve vamos fazer de uma forma que a gente tem orgulho de fazer, né? Não é uma decisão fácil, é uma decisão que você tem que fazer porque você tem que fazer, você não escolhe fazer, mas já que tem que fazer, vamos fazer de uma forma que a gente se orgulhe, que a gente tenha, né, esse impacto social sendo trabalhado diretamente com quem está sendo afetado. Obrigado, Zé. Mais uma pergunta, agora eu vou direcionar para a Regina, do Alberto Dias, que eu acho que serve para todos os nossos painelistas. E essa pergunta, para mim, ela me vem um exemplo de uma vez eu assisti uma palestra do Valéry Giscard d'Estaing, quando ele era o responsável pela Constituição da União Europeia. Ele foi dar uma palestra na escola que eu estudava, lá em Harvard, na Kennedy School, e ele respondeu essa pergunta com sim e não. E a pessoa que tinha feito uma pergunta ficou muito constrangida. Ele falou assim, às vezes a resposta é sim ou não tem muita coisa o que fazer, não adianta querer enrolar. Então, vou pedir para você, Regina, uma resposta sim e não, e óbvio, depois você entra. Mas a pergunta do Alberto Dias hoje, na Schneider, e serve para todas as outras empresas, vocês exigem regularmente a certidão negativa de débitos trabalhistas de todos os fornecedores? Quer dizer, total. Bom, Beto, sim, né? A gente exige uma série de certificações, né? A Schneider produz equipamentos que seguem certificações de padrões de qualidade internacional, certificações ambientais e uma série de regulamentações que são muito rigorosas, né? A gente, como é uma empresa francesa, a gente segue
especialmente os padrões europeus, né, de regulação de produtos eletroeletrônicos, que são padrões muito elevados, que exigem um padrão de qualidade em toda a cadeia de fornecimento. Então, isso é uma prática importante, né, de que todos os fornecedores. Mas, mais do que isso, a gente faz um trabalho semelhante ao que foi relatado aqui, de também capacitar os fornecedores para que eles adotem esses padrões. Eu acho que a empresa gera uma contribuição muito importante em termos de responsabilidade social, se ela for além do controle de risco. Quer dizer, se a gente faz um trabalho de qualificação de fornecedores, a gente não está só reduzindo riscos, mas está aumentando a qualidade e a produtividade de toda a cadeia. Eu acho que essa é uma prática fundamental, porque você melhora os resultados do negócio, né? Então, o que a gente tem adotado cada vez mais da Schneider, quando a gente pensa em responsabilidade, sustentabilidade, compliance, com questões de redução, de combate à corrupção, com relação à melhoria das condições de trabalho, a gente está indo além de olhar para riscos e custos, né? A gente está buscando olhar como que esses fatores contribuem para fortalecer os negócios e tornar os negócios, não só da Schneider, mas dos fornecedores e dos clientes, mais competitivos. Obrigado, Regina. Eu queria continuar provocando vocês e abrindo aqui uma pergunta que eu acho que é interessante para todos nós. Como é que vocês preservam, acho que vou jogar essa pergunta inicialmente para você, Francisco, a parte de imagem e reputação da sua cadeia quando você tem algum problema com o fornecedor ou com um cliente? Perfeito, Pedro. A tua pergunta é super pertinente, que a marca é tudo para a nossa empresa, né? Não tem jeito. Então, para você ter ideia, os nossos comitês nessa questão, a gente tem um comitê de crise, para ser específico. Então, os principais executivos da empresa, em qualquer coisa que exponha a marca, esse comitê imediatamente ele é acionado. A composição desse comitê é o nosso presidente, a minha presença, o diretor financeiro. Então, qualquer coisa que exponha a marca, então a gente tem um sistema global que a gente faz um reporte, então a gente tem toda uma diretiva que respeita muito o que a Regina comentou, por ser uma empresa europeia, as questões de compliance, questão de ouvidoria, questão de impacto na marca, isso é aquela coisa, cria aquele terremoto dentro da empresa. Então, a gente tem um comitê regional, né, que responde por toda a América do Sul, e a gente trata o assunto que, até vou dizer um exemplo prático, que eu gosto muito de contextualizar. Eu tive um funcionário meu, um coitadinho da fábrica, que fez um comentário homofóbico e no Facebook dele ele tinha que trabalhava na AkzoNobel. Então, vocês imaginam que isso chegou para o meu CEO, lá na Holanda. Então, toda a tratativa de orientação para esse funcionário, trazer para a coisa local, para ele tomar cuidado com a exposição da marca, que foi um comentário homofóbico, e que levou em consideração o comentário em um produto nosso, porque ele no Facebook tinha essa questão a famosa mistura que a gente ainda está meio embrionário como a gente navega rede social, né? Que a gente coloca o que a gente gosta, mas a gente coloca a empresa que a gente trabalha. Aí, quando chega onde a empresa que a gente trabalha, então gera tudo isso. Mas, assim, a marca é o asset da empresa, a marca é o que a gente preserva. Então, qualquer coisa nesse aspecto, a gente trabalha muito forte a tratativa imediata. Normalmente, 2, 3 dias, a gente trata o assunto. Muito bom, Francisco. Obrigado por mais um bom exemplo. E eu queria provocar você um pouco agora, Thaís. Pensando o seguinte, né, uma cadeia bastante diversificada como a indústria têxtil, a indústria de vestuário, onde você tem desde uma pessoa que pode ser uma costureira terceirizada, pequenas facções, até grandes fornecedores de matérias-primas. Se você pudesse falar para a gente quais são 2, 3 condições importantes para que essas empresas entrem na sua cadeia de fornecedor, entrem na sua cadeia global de valor?
Bom, como você falou mesmo, né, a gente tem uma cadeia diversificada. Nós temos processos têxteis, então nós temos fornecedores de produtos químicos, nós temos fornecedores de confecção, pequenas facções, né, do pessoal que não está muito acostumado com o termo facção, são oficinas de costura, não tem nada a ver com crime organizado. Mas nós temos requisitos específicos, então, para os nossos fornecedores de químicos, por exemplo, nós temos o geral, né, que todo mundo pede. Na verdade, quando a gente olha a empresa de um modo geral, é CND de débitos trabalhistas, são aspectos gerais, mas especificamente para esses itens que são os mais críticos, nós entendemos que são relevantes. Para fornecedores de químicos, nós damos preferência para aqueles nossos fornecedores que têm certificação o Ecotex, por exemplo, né? O Ecotex é uma certificação que visa o controle de alguns produtos químicos que até internacionalmente são banidos, mas que no Brasil ainda são comercializados. Então, e aí toda a questão ambiental também desses nossos fornecedores. Para fornecedores de confecção, que são os nossos maiores riscos, a gente pede toda aquela documentação que eu citei anteriormente, mas é uma série de documentos comprobatórios aí para garantir que o processo esteja adequado. A gente trabalha como toda empresa que tem quase 3 mil fornecedores, como nós, né, com escalonamento, classificando eles como críticos ou não críticos, então nós não fazemos auditorias em todos, mas, de um modo geral, é a forma como a gente trabalha. Não sei se eu fui clara na minha resposta. Foi sim, muito obrigado. Desculpa. Obrigado, Thaisa. Eu queria abrir para uma última pergunta que eu gostaria de que todos vocês respondessem e, na sequência dela, vocês já dessem a nossa dica final. Tá certo? Se não, pode morder o braço de quem está do lado direito. Tá certo? Zé Renato, quais são as premissas? Quais são 2, 3 premissas de valores e princípios, né, que a Tigre, que a Maui, que a Schneider e que a AkzoNobel levam em conta quando vocês abrem as suas cadeias globais de valores para fornecedores em relações, né, aos ODS ou à conduta empresarial responsável, no nosso caso, um pouco mais específico, com o ODS 8? A primeira, de uma certa forma, eu já falei, mas é essa questão da qualidade do emprego, né? Então, de fato, cumprir com a legislação trabalhista, por mais que a gente discorde muitas vezes dela, ou que a gente ache, por exemplo, né, que os encargos trabalhistas são muito altos, os custos, é a regra do jogo. Então, se a gente quer jogar no jogo, tem que cumprir a regra, né? Então, acho que esse é o primeiro e muito importante para a gente, né? Cada vez mais, né, ainda não é uma definição tão rigorosa, mas cada vez mais a gente avança nesse sentido. As questões ambientais, né, as questões de cumprimento das normas ambientais. A gente tem, nesse aspecto, menos problemas, porque, em geral, os nossos fornecedores que estão mais expostos a questões ambientais são grandes empresas, né, são grandes fabricantes de resinas e de produtos de alto valor agregado. Então, de uma certa forma, a gente está olhando para a cadeia como um todo protegido nesse sentido, né? E onde a gente tem mais feito o trabalho é para o outro lado da cadeia, né, o lado do cliente. Ou seja, para que esse cliente seja um cliente que leve em conta a questão da competição leal, que ele se capacite a sua empresa, né, para que ela tenha todas as certificações necessárias para operar. Compliance e ética é básico, né, e aí, até pegando um pouco do exemplo lá do Francisco, né, para a gente chegam também, né, através dos nossos canais relacionados ao código de conduta, todo tipo de risco, né, para a imagem e para a reputação. E a gente tem trabalhado, inclusive, com os clientes para que eles preservem isso também. Eles também são responsáveis pelo uso da marca, né, e pela reputação da empresa. Então, eu diria que esses seriam os mais importantes, com um foco bastante grande nesse da qualidade do emprego e da qualificação profissional. Obrigado, Zé Renato.
A dica agora ou a dica depois? Deixa eu só fazer uma pergunta, eu vou fazer uma última bom. pergunta, eu vou jogar para o Francisco. Depois eu passo a todos vocês para a dica final. Francisco, uma pergunta da Tatiana Moretti, da Machado Moretti Advocacia. Ela está, de maneira geral, falando sobre a legislação em vigor da nova lei trabalhista, né? Então, a terceirização, a posterior reforma, essa legalização de todas essas atividades dentro da empresa e que isso está levando, de alguma maneira ou não, à redução de postos de trabalho, né? Qual é a visão da AkzoNobel sobre essa reforma trabalhista em termos de geração efetiva de empregos? Não sei se é advogado, se não souber, vai ser difícil. Não, tranquilo. Bom, essa é a pauta que a gente tem trabalhado aí desde a homologação da lei, o José também, ela é constante. Vou falar um pouco da AkzoNobel. Particularmente, a gente ainda está na fase de estudo. Sendo bem sincero, pragmático, a gente está estudando, porque eu não sou um startup, eu não sou uma empresa que estou começando hoje, né? Então, eu sou uma empresa de alguns anos. Então, algumas decisões, quando a gente olha por uma... Obviamente, a gente está querendo ser mais competitivo, foi o comentário que a gente está falando, a gente luta por encargos mais baixos, a gente sabe de tudo isso, mas uma empresa como a AkzoNobel não consegue ainda se aventurar, sinceramente dizendo, em colocar essa nova legislação para fazer esse matching de fomentação de trabalho versus a realidade que eu tenho hoje. Porque essas decisões, se elas forem tomadas de formas muito complexas para a empresa, eu vou onerar o risco, eu vou onerar a reputação, eu vou realmente ter que fomentar novas formas de trabalho que, na indústria, eu tenho que ser consciente que nós não estamos preparados. Porque eu tenho maquinário que... Eu tenho 28 plantas, para vocês terem ideia um pouco desse footprint. Então, se você tentar levar para uma harmonização essas relações de trabalho, essa nova legislação, cada planta tem um estágio de maturidade. Então, ele não vai ser alguma coisa que vai mudar da água para o dia. E tanto que o lema que a gente está pondo dentro da AkzoNobel, ok, está aí a regra do jogo, vamos entender e o que a gente realmente pode estar fazendo. Então, está muito na fase de estudo. Então, a gente não chegou a um diagnóstico de agora com a terceirização eu vou mudar a terceirização e colocar a força de trabalho. Não, e o dinheiro que eu investi no meu cara que eu treinei lá dentro para fazer a tinta que chega na ponta para o cliente, para fazer daquela forma. Então, assim, sobre essa questão da legislação, não dá para se aventurar. Então, existe uma série de emendas ainda que a gente está estudando com profundidade, algumas coisas que são benéficas para os nossos funcionários, porque é uma coisa que a gente preza, que era a questão de férias, a gente foi lá e implementou. Então, assim, coisas que a gente vai melhorar a vida do nosso colaborador, essas coisas elas estão entrando. Agora, sobre essa relação, principalmente no mercado, não vamos tampar o sol com peneira. No mercado que a gente está vivendo hoje, com essa volatilidade econômica, principalmente a gente que está no commodity, né, como o Pedro mesmo colocou. Você tentar aventurar com coisas que, olha, vai dar um resultado a curto prazo, que você ou reduz ou aumenta de forma desproporcional a tua força de trabalho, não vai funcionar. Porque, no fim do dia, eu vou ter que estar apontando meu custo de produção, minha tinta tem que estar competitiva com o preço que eu tenho, então não dá para se aventurar. Então, o nosso prumo sobre a questão da reforma trabalhista, vamos ser conservador, vamos colocar as melhores coisas que beneficiam a vida do nosso funcionário e depois a gente olha na questão quando a gente vê sobre aumento de produtividade e eficiência dos nossos processos. Obrigado, Francisco. Infelizmente, nós vamos ter que encerrar essa primeira parte, esse primeiro painel, e eu queria começar passando para a Thaís. Thaís, a dica que você gostaria de ter recebido e ninguém te deu, direto e reto para todos os nossos participantes. Nossa, é difícil. A dica são várias, porque a gente passa por muitas dificuldades durante o processo e tenta superar. Nós entendemos que, e eu entendo que,
A principal dica é nós sermos honestos, né? Então, transparência acima de tudo. O processo é difícil, sim. Nós precisamos negociar e entender custos de operação, com as dificuldades do nosso fornecedor, com os nossos objetivos. E isso é muito difícil, negociar é muito difícil, mas nós temos alguns lemas e um deles é o combinado não sai caro. Então, combinar o jogo, ser claro, transparente naquilo que se quer, onde se quer chegar, e assim tão transparente quando você é com a sua cadeia para trás, com seus fornecedores na hora de combinar o jogo, ser transparente para frente e dizer que, ok, o meu cenário é esse, a gente está evoluindo, estamos trabalhando, e mostrar essa evolução. Acho que essa é a parte mais importante, né? Porque quando você esconde o seu cenário, e uma vez numa palestra me perguntaram, nossa, mas vocês encontraram crianças? Nós encontramos, né, 1 ou 2 casos de uma adolescente de 14 anos trabalhando numa confecção. Ela era filha do dono, porque lá em Santa Catarina o filho do dono trabalha junto com o pai. E como é que a gente explica para essa pessoa que não pode, né? E não pode, enfim. Então, assim, essa transparência é muito importante, porque nós nunca tivemos nenhum caso de autuação, nunca tivemos nada, fazemos o máximo para que isso não aconteça, né? Mas é um processo evolutivo. Hoje nós não temos 100% dos nossos fornecedores certificados, nós temos alguns em processo de adequação. Claro que critérios críticos, né, não são aceitados, né? Tem que ser. E essa é a segunda parte da dica, né? Manter o seu posicionamento. É muito difícil manter o posicionamento quando a crise está na porta. É muito difícil mesmo, mas é muito importante fazer isso, porque isso é a sua credibilidade, não só com o seu fornecedor, mas com os seus funcionários, com aquilo que você prega para eles e aquilo que você mostra para o mercado que você é. Eu acho que o Grupo Malvo não está há 50 anos no mercado agindo de uma forma diferente dessa, que é se posicionando naquilo que é importante para a empresa e comprovando que é o valor dela. Então, o respeito às pessoas é um dos nossos valores e é por aí que a gente trabalha. Tá joia. Muito obrigado, Thaís. Regina, a dica que nós nunca tivemos e que você vai nos dar. Bom, para a Schneider, eu acredito que isso é fundamental para todas as empresas, a conformidade social, ambiental, tributária, o cumprimento de todos os princípios éticos são ponto de partida, são questões inadmissíveis, né, de não serem verificadas. Mas a gente convergir a contribuição da empresa para a sociedade com os objetivos de negócio, a gente precisa ir além, né? E a gente está vivendo num mundo onde as transformações estão acontecendo de uma maneira muito rápida. A gente está olhando de um ponto de vista que é de uma empresa de tecnologia. Então, a gente está vendo o que a IoT, a impressão 3D, a inteligência artificial está provocando de mudanças na sociedade e nos negócios. Então, se a gente não ajuda os nossos fornecedores, os nossos parceiros, distribuidores, clientes, a navegar nesse processo de transformação, a gente não só vai provocar problemas de conformidade, porque a gente vai provocar inviabilidade desses negócios. Então, a gente faz um trabalho muito forte de ajudar, né, que nossos parceiros de negócios sigam junto conosco, né, trilhando mudanças de visão nos seus negócios para se adequar às mudanças que estão acontecendo. Então, resumindo, a dica que eu dou acho que todas as empresas têm que, para se tornarem empresas mais sustentáveis, responsáveis, elas precisam olhar para os problemas de sustentabilidade dos seus clientes e dos seus consumidores e ver de que forma as empresas podem contribuir para tornar, né, todo o seu ecossistema mais sustentável. Porque eu acho que assim a empresa vai ganhar um significado, né, vai ganhar uma relevância nos negócios muito maior, e aí você consegue uma convergência muito forte em termos de resultados econômicos, lucratividade para a empresa e sustentabilidade nos negócios que ela opera. Obrigado, Regina. Senhor Francisco, meu amigo, a dica que você nunca teve, e agora você vai passar para nós. Vai para o campo. Vai para o campo. É muito fácil a gente ler tudo, aprender, o conhecimento é seu, mas os últimos 10 anos, quando eu me propus a trabalhar com recursos humanos,
o que eu aprendi é que se eu não for para o campo, se eu não for para a linha, se eu não for para o caminhão, se eu não entender o fluxo, fica vazio. Agora, quando eu conheço o meu operador do terceiro turno, das 28 plantas, sei quem ele é, o caminhão, como foi, a logística reversa que eu tenho coragem de falar para você que tem que fazer mais. Então, exatamente o senso de realidade, isso foi os meus últimos 10 anos, quando eu me propus a ser executivo de recursos humanos. Então, a dica é que é importante tudo isso, a educação da gente inserir nas pessoas que a gente trabalha no entorno, a expressão em inglês, walk the talk, é fundamental, mas o aprendizado que eu tive é, vai para o campo. Sai do escritório e vai para o campo para você ver a realidade, como a sua empresa funciona. Essa é a minha dica. Francisco, muito obrigado. Já já a gente vai sair para o campo. Zé Renato, eu queria então pedir para você dar para nós a última dica que pudesse realmente ajudar as pessoas a saírem mordidas de vontade de fazer pelo menos essas 4 dicas que nós vamos receber agora. A dica é dupla. A primeira, muito parecida com essa que o Francisco falou, é comece pelo cliente. Você vai trabalhar com sustentabilidade, não começa ouvindo o conselho, o presidente, os diretores, os técnicos, começa ouvindo o cliente. O que é valor para esse cliente em termos de sustentabilidade. E aí, de fato, dica que não me deram, adoraria ter tido, porque eu cheguei no cliente no final, né? E aí descobri que tinha um monte de coisa que a gente já tinha feito e que deveria fazer diferente se eu tivesse ouvido o cliente primeiro, né? Então, comece ouvindo o cliente. E quase como consequência disso faça contas. Ou seja, traga de volta, né, para dentro da empresa, no momento de tomar as decisões sobre o que vai ser feito em termos de sustentabilidade, provando com números que sustentabilidade dá dinheiro. Diminui risco, melhora a reputação, melhora a marca, vende mais e, obviamente, agrega valor, né, para o seu negócio e para a sua marca. Então, faça contas e mostre com números que, de fato, sustentabilidade dá dinheiro, né? Eu acho que essas duas aí são as fundamentais. Obrigado, Zé Renato. Eu queria agradecer, em nome da Eurocâmaras e da Fiesp, a disponibilidade de vocês, Zé Renato, Thaís, Regina e Francisco, de compartilhar com nós, com toda essa audiência, as experiências e as melhores práticas que vocês têm em cima desses temas de hoje. Obrigado. Então, em nome de todos eles e o meu próprio nome, eu queria agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado.